como fomos todos surpreendidos por essa pandemia, por todo esse contexto de isolamento social, essa data ficou para um outro momento. Mas eu estou feliz, porque de alguma maneira nós podemos partilhar aqui nesse espaço algumas reflexões que inclusive são tão importantes ou talvez bem mais importantes nesse contexto que nós estamos vivendo. Estou dizendo com isso que as questões que nós conversaríamos no presencial, naquele momento da normalidade que nós vivíamos, eram elementos extremamente importantes. Mas nesse contexto que nós estamos hoje, de isolamento social, de teletrabalho, ele se torna ainda mais relevante. E por isso eu estou, de fato, muito agradecida por poder partilhar com vocês. Eu tenho aprofundado os meus conhecimentos e me especializado em algumas áreas que fundamentam a minha fala com vocês hoje sobre as coisas que eu quero sugerir para serem inseridas na nossa rotina. Eu tenho me debruçado sobre a psicopedagogia, eu sou especialista em psicopedagogia e também especialista nas neurociências e no comportamento humano. Então é desse lugar, são dessas práticas, desses estudos, dessa formação que eu quero socializar, eu quero compartilhar com vocês algumas sugestões, algumas práticas, algumas reflexões que precisam ser inseridas no nosso contexto pessoal e profissional, especialmente dada as inúmeras demandas que nós temos tido, tem sido requerida de nós, o novo contexto de sala de aula, o novo contexto de forma de ministrar a aula. Então, isso se torna muito importante. E a primeira questão que nós precisamos cuidar é de olhar para nós mesmos e como nós estamos diante de tudo isso e cuidar em especial de nós, porque se isso não acontecer, o adoecimento é quase que certo. Talvez alguns dos que me ouvem agora já estejam num processo de adoecimento. Talvez estejam ainda trazendo à tona sentimentos e emoções e somatizações de questões físicas e emocionais que se tornaram ainda maiores diante do contexto do isolamento social, da suspensão das nossas atividades, da retomada das nossas atividades nesse formato, a perspectiva de uma retomada do presencial, ou seja, todas essas coisas estão borbulhando na nossa mente, no nosso coração, e isso é inevitável. Como cuidar de você nesse contexto? É essa a importância, é sobre isso que eu quero conversar com vocês muito rapidamente nesse momento. Em primeiro lugar, eu quero pedir, não se cobrem tanto. Como assim, Adriana? É isso mesmo. Nós, professores, temos normalmente um grau de exigência pessoal e com os nossos alunos também muito alto. E nós precisamos amenizar isso. Nós vivemos, estamos numa situação muito diferente. O seu melhor, ser o melhor professor ou trabalhar todos os dias para ser um bom professor no contexto que nós vivíamos antes é muito diferente do contexto que nós temos hoje. Não estou dizendo com isso para sermos medíocres. Eu sei que o nosso grau de exigência é alto e nós não trabalhamos nessa perspectiva. A maioria de nós não trabalha assim. Então, perceba o que você tem, aquilo que você pode fazer diante dos recursos que você tem nesse momento e respeite os seus limites. Quando nós não respeitamos o limite do nosso corpo, da nossa mente, das nossas emoções, nós adoecemos. Então entenda isso, faça aquilo que você pode fazer da melhor forma possível, mas não se cobre como se nós estivéssemos vivendo num contexto de normalidade, porque ele não existe mais, tá certo? Essa é uma das coisas primordiais que eu gostaria que você refletisse, que você trouxesse para sua consciência e digerisse isso nos próximos dias. Outra coisa importante, se cuide. Isso está muito conectado com a anterior. Se cuide no contexto da sua casa. Eu estou aqui gravando da minha casa, você vai gravar a sua aula da sua casa, né? Você vai se conectar com os seus colegas de trabalho, cada um da sua casa.
mas não se descuide. Vista uma roupa bonita, uma roupa adequada para o seu trabalho. As mulheres, né, passe o seu batom, se é de costume, passe a sua maquiagem, penteie o seu cabelo. Quantos de nós, e eu digo isso porque é um exercício diário para mim também, se vê muitas vezes participando de uma reunião, de uma coordenação, e aí sequer abre a câmera porque ainda está com a roupa que acordou, porque não penteou os cabelos. Não deixe isso acontecer. Essa situação de falta de cuidado com o seu corpo, isso reverbera na sua mente, isso repercute nas suas emoções. Se cuide, corte o seu cabelo, né? Se maqueie, aquelas que gostam de fazê-lo, ou seu simples batom, ou penteie o seu cabelo, faça sua barba aos homens. Enfim, cuide de você. Quando você cuida dessa máquina que é o seu corpo, a sua mente se predispõe a coisas novas, a sua mente se coloca pronta para suas atividades de trabalho, isso de forma consciente e inconsciente, tá certo? Uma outra coisa que eu quero ainda partilhar com vocês, muito importante e um desafio diante dessa situação dentro de casa, com os nossos filhos, com os nossos parentes, com os nossos familiares, quem quer que seja, cuide da sua rotina. Essa é uma medida preventiva ao seu adoecimento. E se você já está num processo de adoecimento, manter uma rotina é uma forma de aliviar os sintomas e amenizar os processos de adoecimento que estão acontecendo contigo. Você precisa de hora para acordar. Você precisa se organizar com as demandas da sua casa e do trabalho, horários fixados, horário para alimentação, horário para auxiliar um filho nas atividades da escola, horários para as reuniões pedagógicas. Se organize numa rotina, não ultrapasse os seus horários, né? Às vezes a gente tem muito hábito, como é remoto, eu ligo à noite, eu peço à noite. Não. Seja fiel à sua rotina e ao seu horário de trabalho. Respeite e se faça respeitar pelos colegas, né? De forma gentil, de forma cordial, dizendo: este é o meu horário. E aí, cada um de nós compreendendo a importância da rotina. E dentro disso também, cuide da sua alimentação. Gente, todo mundo sabe disso. Todos nós sabemos, existem milhares de textos, de milhares de pesquisas sobre a importância da alimentação, milhares de vídeos na internet que falam sobre isso. E por que, Adriana, você vem falar disso de novo com a gente? Porque nós precisamos bater na tecla do óbvio, nas coisas óbvias. Porque é exatamente nas coisas óbvias, exatamente nas coisas que nós sabemos que nós mais temos falhado. Então, atente-se à sua alimentação. A sua alimentação vai repercutir na sua capacidade de aprendizagem. A gente não diz isso para os nossos alunos, a gente não pensa sobre isso, sobre os nossos alunos que não têm alimentação adequada. Cuide da sua alimentação, nós não estamos falando de nada muito arrojado, mas dos alimentos básicos. Cuide do horário, olha a rotina aí de novo, do horário da sua alimentação, ela é extremamente importante. Cuide do seu corpo, ele precisa se movimentar, é a próxima prática, é a próxima reflexão que eu quero te trazer. Faça uma atividade física diária, não dá para ir para academia, ou dá, né? Já disseram que vão abrir, mas enfim, não é o ideal, na minha perspectiva. Eu respeito se você pensa de forma diferente, mas dentro de casa mesmo, movimente o seu corpo. Faça polichinelos, pule, corra parado, né? Corra no lugar, mas movimente essa sua máquina, ela precisa entender que você está em movimento. Quando nós nos movimentamos, o nosso cérebro promove uma descarga de hormônios que é eficiente para melhorar o nosso foco, para facilitar as nossas aprendizagens, para nos tornar mais bem-humorados, também para cuidar da nossa imunidade. Todos nós sabemos disso, mas a pergunta é: por que você não faz? Por que eu não faço? Nós precisamos trazer isso para dentro da nossa rotina.
Uma outra coisa, e não menos importante, cuide do seu sono. Nós precisamos recarregar a bateria dessa máquina, que é o nosso corpo. Quando eu descanso, quando eu levo o meu corpo ao descanso, eu descanso de fato, com hora para descansar, sem levar o aparelho celular para a cama, possibilitando o máximo de um ambiente escuro, silencioso, para que a melatonina de fato aconteça, né? Para que os hormônios de regeneração do seu corpo se processem de fato e que você esteja no outro dia, né, predisposto, esteja com um bom humor. Quando nós não dormimos, o nosso cérebro não recarrega de fato as baterias. Como é estranho falar de nós como máquinas, mas em boa parte o nosso processamento neurológico, corporal acontece dessa forma. Então eu preciso cuidar do meu tempo de sono com qualidade. Eu preciso cuidar das minhas rotinas. Essa tríade ela é fundamental. A alimentação, atividade física e sono. Se você não está tendo cuidado com essas áreas, necessariamente, muito provavelmente, um processo de adoecimento já pode estar acontecendo. Talvez ainda assintomático, mas ele está aí. Vamos correr contra isso, vamos nos precaver para que essas coisas não aconteçam. E de fato, olhe para você. Esse é um vídeo em que eu quis muito partilhar rapidamente com vocês algo que em síntese eu defino como: olhe para você, respeite os seus limites, respeite também as suas potencialidades e traga cada uma delas para agregar nesse contexto escolar que é tão diferente. Mas respeite você, olhe para você, cuide de você. Esse é o princípio para que as outras coisas vão bem, para que as demais coisas estejam bem no seu contexto familiar, assim como no seu contexto de trabalho. Você precisa primeiro olhar para você mesmo, para você mesma, para você mesmo e cuidar de você, respeitando os seus limites. E o meu desejo é que de alguma maneira esse vídeo faça sentido para você, te leve minimamente a fazer reflexões sobre o que tem sido a sua vida e que contribua para que você melhore, para que você não adoeça e, se está num processo de adoecimento, amenize os efeitos e as dores que você tem sentido.